Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre os pronomes, as classificações, usos e as funções dos pronomes. Basicamente, você precisa saber que nós temos duas possibilidades para os pronomes. Ou os pronomes vão ser adjetivos, eles vão acompanhar, tá do ladinho ali do substantivo, ou os pronomes vão ser substantivos, eles vão substituir ou fazer referência ao substantivo. Os pronomes adjetivos, na análise sintática, eles vão servir de adjunto adnominal. E os pronomes substantivos, eles vão servir ou sujeito da oração ou de complemento da oração, tá bom? E nós temos dentro disso 6 classificações. E aí os pronomes podem ser pessoais, eles podem ser possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Essas são as 6 classificações. Dentro da classificação pronomes pessoais, eles podem ser ou pessoais do caso reto, e vão ser sujeitos das orações, ou oblíquos, e aí vão ser complementos, objetos das orações, por exemplo, ou então eles vão ser pronomes de tratamento, que é quando a gente usa para se referir a alguém de maneira respeitosa, ou informal, quando a gente usa o você. Aí as outras classificações são simples mesmo, não tem outros desdobramentos. Vou compartilhar aqui o meu arquivo para vocês irem vendo os exemplos. Muito bem, bora lá começar. Então, os pronomes, ou eles vão acompanhar, substituir ou fazer referência. Quando eu falo fazer referência, eu estou falando especificamente dos pronomes relativos, que eles não exatamente substituem, porque eles vão estar do lado do substantivo, que eles geralmente estão do lado do substantivo que eles fazem referência, mas eles evitam, de uma certa forma, a repetição do termo, tá bom? Já vamos falar sobre eles especificamente. Então, pensa no substantivo como sendo o personagem principal, e aí, para não ficar repetitivo, ou para acompanhar esse personagem principal, nós temos os determinantes substantivos, os pronomes vão estar nessa função, ou de substituir para não cansar, tá bom? E vamos falar das classificações. Então, pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos ou interrogativos. Os pronomes pessoais têm aquelas 3 possibilidades. Ou é pessoal do caso reto, ou é oblíquo, ou é de tratamento. E aí, os pessoais do caso reto são as pessoas do discurso. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O você não aparece aqui. Nós aqui em São Paulo e outros lugares do Brasil usamos no lugar do tu. Então, a gente conjuga o verbo na terceira pessoa, mesmo se referindo à segunda pessoa, tá bom? E o você é considerado um pronome de tratamento informal. Continuando aqui. Aí os pronomes de caso oblíquo, meme comigo, teti contigo, se se consigo, ou a, os, as, lhes, são os pronomes que a gente usa como complemento do verbo. Eles podem ser objetos diretos, objetos indiretos. Eles não servem de sujeito. A gente tem aquela piadinha, né? Mim não conjuga verbo. Então, porque o mim é um pronome oblíquo, tá? Os pronomes de tratamento é um tipo de pronome pessoal, né? E eles servem para fazer referência, geralmente de maneira respeitosa. Né? A gente tem o senhor, senhora, vossa excelência, vossa senhoria, vossa alteza. A maioria nós não usamos no dia a dia, mas é bom saber, ou por curiosidade, ou porque vai se deparar com esses termos em narrativas, ou quando, sei lá, em questões. Nossa. Continuando. Aí, depois dos pronomes pessoais, vamos para os pronomes possessivos, que indicam posse, alguma coisa pertence a alguém ou alguma coisa. E aí tem os de primeira pessoa, eu, nós, né? Meu, minha, nosso, nossa. Meu, minha, primeira pessoa do singular. Nosso, nossa, que é da primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, tu, você, né? Teu, tua, vosso, vossa. Aqui o vosso, vossa é de vós. E o teu, tua é do tu. O terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, têm o seu, sua, seus, suas. É importante pensar também que o pronome seu, sua, ele pode causar ambiguidade. Então, toma cuidado, às vezes na frase é melhor trocar por dele, dela, para evitar a ambiguidade ali, o mais de um sentido para a oração, tá? Os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar alguma coisa no espaço ou no tempo. E aí é importante vocês saberem. Quando a gente usa com T de tatu, está perto da pessoa que está falando. Quando a gente usa com os 2 S, está perto da pessoa com quem se fala. E se tiver longe das 2 pessoas, a gente usa o aquele, aquela, aquilo, tá bom? Então, de primeira pessoa é o este, esta, isto, e os plurais.
perto de quem ouve, com quem eu estou falando, esse, essa, isso e os plurais. E o quando está longe das duas pessoas, aquele, aquela, aquilo e os plurais. É importante, isso serve tanto para local físico, quanto para tempo. Então, quando a gente usa presente, é melhor usar a primeira pessoa mais próxima, né? Ou uma coisa que acabou de ser referenciada, que ser colocada. Agora, quando a gente está falando de uma coisa no passado, que está distante, é melhor usar com os dois S, tá bom? No dia a dia, no informal, a gente acaba usando os dois S para tudo, né? Mas é importante saber essa distinção ali, quando usa o T de tatu, quando usa os dois S, é exatamente para questões de vestibular, para quando for escrever um texto, ou escrever com mais intencionalidade. Então, por isso que é bem importante você saber, tá? Os pronomes indefinidos, eles indicam uma certa imprecisão, não tem como não está exatificando alguma coisa. Então, está indicando algo de maneira vaga. Então, a gente tem os variáveis, que vão variar, né, flexionar em masculino, feminino, singular ou plural, e os invariáveis, que são daquele jeito e não muda, não tem por que mudar. Então, por exemplo, algum, nenhum, muito, pouco, tanto, quanto, e o às vezes, em alguns contextos. Os invariáveis são quem, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo, outrem. Tem outras possibilidades, não coloquei todas aqui, depois eu complemento. Os pronomes relativos são aqueles que fazem referência a algo no discurso, foi o termo antecedente que está antes, obviamente, né? Então, eles são basicamente pontezinhas, para evitar repetição. Então, a gente usa o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Importante, onde cabe o quê? Cabe o qual e as suas flexões. Então, é bem importante você saber disso para evitar repetição no seu texto. Quando você está colocando muito que, aquele queísmo no texto, tenta usar o qual. O onde não, desculpa, quanto, quanta, quantos, quantas, se referem geralmente à quantidade, né, alguma coisa, intensidade, talvez, e o cujo, cuja, cujos, cujas, eles sempre vão ter alguma relação de pertencimento a algo na oração, tá? Alguma coisa pertence a outra coisa. E o cujo, cuja, cujos, cujas não usa o artigo depois, não precisa, tá? Nem antes e depois. Outra coisa. Os invariáveis aqui, o que, quem e o onde, é muito fácil a gente usar também como interrogativo. E aí, como que diferencia um ou outro? O interrogativo, o termo que ele se refere, não está na oração. E quando ele for um pronome relativo, ele vai ter um termo antecedente ao qual ele faz referência, tá bom? Mais uma coisa, o onde, que é o invariável, ele sempre vai se referir, você sempre deve usar ele quando ele está se referindo a lugar, a posição, ou aonde, quando estiver junto com a preposição a. Então, se não tiver essa ideia de lugar, de posição, usa o em que, tá bom? É melhor para ser mais exato, mais intencional o seu uso. Pronome interrogativo, que eu estava falando, são para perguntas ou diretas quando tem interrogação, ou indiretas, quando você diz algo que você quer saber, mas não necessariamente colocando a interrogação ao final, sem dando aquela entonação, tá bom? Então, quem fez isso? O quem? Pronome interrogativo. O que aconteceu? Pronome interrogativo é o quê? Não sei qual escolher. Então, aqui é uma pergunta indireta, porque você está querendo que a pessoa que está com você sugira algo, mas você não necessariamente colocou isso em forma de pergunta direta, tá bom? E eu coloquei aqui também uma tabela de revisão para os meus alunos. Qualquer dúvida quando você estiver estudando, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E coloquei mais 2 exercícios dinâmicos e um exercício escrito. E quem não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal!